Obrigado, gente. Primeiro, eu não poderia iniciar a nossa reflexão da noite sem antes desejar a todos e a todas que aqui estão presentes um ano de 2022 repleto de boas realizações, que possamos ter muito discernimento, amorosidade em nossos corações e, acima de tudo, vontade para mudar o que precisa ser mudado. Então, nesse espírito de mudança, nós vamos fazer a reflexão do capítulo desta noite, o capítulo 13 do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Na verdade, este capítulo, ele nos chama, como toda a obra espírita, a ir para dentro de si, fazer esse caminho de autodescobrimento. Porque, em verdade, a gente só muda aquilo que a gente identifica. Então, o capítulo 13, ele vem nos fazer essa provocação de enxergar dentro de nós que muitas vezes nós criamos bengalas psicológicas para que nós não realizemos algo de bom para o outro e para nós também. Então, esse capítulo ele vem nos chamar à observância do nosso egoísmo, porque às vezes nós agimos de forma muito egóica e não identificamos que estamos sendo egoístas. E esse capítulo vem fazendo um tratado para que a gente possa enxergar como realizar a caridade material, mas, sobretudo, a caridade moral. Vem nos chamar a essa reflexão, como a caridade moral ela é algo que pode ser realizada por todos, indiscriminadamente, ao passo que a caridade material, muitas vezes, ela tem um impeditivo pela ausência dessa condição material. Porém, a caridade moral, que a todos é facultado, é a mais difícil, porque ela parte da vontade. O indivíduo precisa exercitar dentro de si a vontade para realizar, para fazer esse caminho. E, pedagogicamente, os espíritos vão trazendo um roteiro para que a gente possa estimular o nosso arcabouço mental e começar a perceber as nossas múltiplas possibilidades. Dentre elas, vamos passeando pelo roteiro desenhado pelos espíritos. Fazer o bem sem ostentação, primeiro passo. Os espíritos vêm nos auxiliar nesse entendimento de que quando nós desejamos fazer o bem, nós não necessitamos de nos ostentarmos, porque ainda estamos muito guiados pela nossa vaidade. Então, nós temos ainda muita necessidade de deixar um lastro, deixar um rastro daquilo que fazemos. Mas isso, os espíritos sinalizam, que isso condiz com o nosso grau evolutivo. Mas é muito importante perceber que quando os espíritos fazem essa advertência, ele não está falando que nós devemos ocultar o bem, no sentido de falar assim, olha, não vamos falar do bem, não vamos falar que a gente faz o bem. Não, não é isso. Ele está se referindo à questão do sentimento que está ali movendo a nossa ação. E aí, muitas vezes, a gente vai encontrar a expressão, nos dias de hoje, a pessoa que realiza a caridade, a caridade Facebook. Eu estou dando algo, tirando para postar algo que eu estou fazendo. É nesse sentido que o mestre vem situar nós dentro desse contexto. E aí ele vai, por exemplo, numa desses itens do roteiro, porque são vários itens, não vou falar na ordem, mas eu vou citá-los aqui. Ele fala do óbolo da viúva, quando Jesus estava com os discípulos na sinagoga, e chega várias pessoas de diversas matizes, de diversas condições financeiras, e depositava ali no gasofilácio a sua contribuição, né? Eu colocava ali era num recipiente que as pessoas colocavam as suas doações para
a sustentar as atividades religiosas. E Jesus observando ali, muitas pessoas vinham de forma pomposa, colocavam uma quantia generosa, né, e fazia questão que todos vissem ele colocando aquele valor ali, e aí chega uma viúva e coloca 2 centavos ali. E Jesus vai e fala que, em verdade, ela havia feito a doação maior daqueles presentes, porque ela doou com o que ela não tinha, mas, acima de tudo, com o sentimento. Né? Então, mostrando que o que conta diante das nossas consciências é uma atitude positiva. E aí, chamando a atenção a esse sentimento, nós somos convidados a examinar como é que nós estamos exercitando o auxílio no dia de hoje. Nós conversávamos agora há pouco, antes de começar, falávamos um pouco das dores que muitas famílias estão experimentando nesse momento, enfrentando os cataclismas, né, as enchentes, os terremotos, os incêndios, uma série de acontecimentos da natureza, e como é que nós estamos ali conduídos, mas como é que nós estamos agindo para com eles e para com as pessoas que estão sofrendo próximo da gente. Que aí também, nesse capítulo, a, os espíritos superiores colocam como roteiro também de reflexão do nosso comportamento os infortúnios ocultos. Quantos de nós que estamos aqui nesta galeria, estamos aqui numa galeria de imagens, que estamos sofrendo os infortúnios ocultos? Quantos de nós estamos precisando de uma palavra amiga, de um cuidado? A Terezinha revelou aqui que está gripada, que está lá com limitação física, está tudo encolhidinha e tudo. Quantos estão passando outros infortúnios, que chamamos de infortúnios ocultos? E como nós estamos fazendo para chegar a ter esse coração, para auxiliar? E aí, nesse capítulo também, vamos aprender que a dar sem esperar retribuição, a beneficência, a piedade, ela é engenhosa para acontecer, porque Jesus nos recomenda que a gente não busque o reconhecimento dos homens, mas sim o reconhecimento das nossas consciências, para que a gente faça o bem pelo prazer de realizar o bem, não porque a gente quer ser reconhecido, não porque a gente quer ser identificado, mas por a gente ter identificado que fazer o bem é bom, faz bem. E aí, na descrição do capítulo, nós vamos ver os espíritos superiores situar que, às vezes, essa beneficência, para que não constranja o outro, ela é bem engendrada. A pessoa que auxilia a outra em que está precisando, ele faz de uma forma tão sutil que a pessoa não percebe que ela está sendo ajudada. Porque muitas vezes a pessoa a qual a gente se deseja ajudar está tão sofrida, está tão machucada, que muitas vezes pode se ofender com qualquer ação, achando que você pode querer humilhá-la. Porque também na beneficência, nessa relação de construção do ajudar o outro, os espíritos também sinalizam que muitas pessoas insensíveis, no ato de tentar ajudar alguém, muitas vezes humilha a outra pessoa, muitas vezes cria situações que não correspondem com a beneficência, e sim com o ato que faz a pessoa se sentir mais mal. E aí vamos encontrar, por exemplo, nesse roteiro que o capítulo 13 nos traz, que fala da beneficência, fala de uma faz uma descrição, o espírito superior faz uma descrição de uma senhora que saía de casa, socorria várias famílias e se vestia de forma muito humilde para que não pudesse ofuscar ou criar situações de constrangimento àquelas famílias que ela ajudava. E ela procurava fazer de forma muito singela, levava a sua filha junto para que a filha aprendesse através do exemplo, porque aprendemos na doutrina espírita que a palavra convence, o exemplo arrasta. Então ela faz esse movimento com a filha, ensinando a filha esse caminho de ser útil na construção de uma sociedade melhor. E essa mulher é uma mulher que vive em uma condição muito abastada. Ela vai embora numa carruagem e tudo, mas sem que os seus protegidos percebam. E certa feita, ela está em casa
e uma das suas assistidas bate à porta vendendo artesanato e reconhece a benfeitora, e aquela senhora se apressa e fala para aquela uma das suas beneficiárias que não comente, que não revele que ela é a benfeitora. Mas ela faz isso de coração, ela não faz isso porque ela deseja que as pessoas não a reconheçam por causa da posição social. Não, ela faz com sentimento genuíno. E aí os espíritos nos chamam à reflexão do que vai na nossa consciência, que é algo que a gente deve examinar. Como é que anda a nossa consciência nessa relação de estar com o outro? E a proposta que o capítulo nos traz é que nós possamos observar o que estamos promovendo no nosso derredor, o que estamos promovendo diante de tantas dores que estamos vivenciando no momento atual, o que estamos promovendo para sanar, amenizar as dores que nos cercam. E aí, os Espíritos também nos trazem nesse roteiro que a prece, o sentimento da oração pode ajudar muitos que estão sofrendo nesse momento, pode sustentar muitos para que possam ter perseverança, sabedoria, confiança na misericórdia divina. Então, nos coloca esse bem precioso que é a prece, para que possa chegar o auxílio a estes corações que necessitam. E como é que nós estamos neste quesito, atendendo esse roteiro? São reflexões que nós devemos nos fazer. E é interessante que, não por acaso, essa reflexão ela vem no início do ano, no primeiro mês do ano, que ainda está muito forte o sentimento em que nós planejamos para o ano que se inicia várias propostas de melhoramento. E aí vem esse roteiro para sinalizar para nós, olha, nós temos aí uma proposta possível de se realizar. Mas para isso, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 909, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos, é difícil mudar? Os espíritos são categóricos. Não. E acrescenta, o esforço é mínimo, o que vos falta é vontade. Ao analisarmos este capítulo, vamos perceber em que nível está a nossa vontade. O que estamos fazendo de fato? Aí, muitas vezes nós nos apressamos e falamos, mas eu estou no lockdown, eu não estou podendo estar com outras pessoas. Ok, nós temos hoje a internet. Quantos de nós temos ligados uns para os outros? Para conversar. Quantos de nós estamos conversando com os familiares que comem 1 quilo de sal conosco? Como é que anda essa relação? É importante nós nos perguntarmos, porque se nós desejamos uma sociedade melhor, é muito importante lembrarmos que uma sociedade tem como célula principal, como célula matricial, a família. Se a sociedade não está bem, a família não está bem. E o que a gente está fazendo para melhorar esses laços familiares? Como que a gente está trabalhando essa relação que Emmanuel nos traz no Vinha de Luz, que a nossa colega acabou de fazer a leitura, né? A Neuza fez essa leitura para que nós pudéssemos refletir que muitas vezes os amigos são complacentes com as nossas dificuldades, mas os nossos inimigos são ferrenhos em apontar as nossas dificuldades. Às vezes, no núcleo familiar, nós temos ali a companhia de espíritos amigos e a companhia de espíritos antipáticos uns aos outros. O que esse espírito que momentaneamente nos é antipático pode estar sinalizando para nós, para que nós possamos exercitar o que o roteiro do capítulo 13 nos traz, de sermos benevolentes quando nós recebemos a ingratidão, porque ele também aborda e vai falar
que muitas vezes, quando você faz essa proposta de modificação de atitude para procurar apaziguar a relação vivida com um familiar conflituoso, às vezes a gente vai vivenciar a ingratidão. Mas como contornar essa atitude de gratidão? Cultivando bem nosso coração. E aí a gente cultiva o bem em pequenas ações. E as ações começam conosco. Para que a gente possa entender essa proposta trazida nesse roteiro, não saiba a vossa mão esquerda o que der a vossa mão direita, nós precisamos, sobremaneira, fazer o caminho do ir para dentro. Conhecer como é o meu comportamento, analisar a minha relação com o outro para entender a relação que estabeleço comigo. Não de uma forma egóica. Vamos encontrar, por exemplo, na orientação que recebemos quando estamos no avião, quando o comissário informa, em casos de despressurização, por favor, coloque a máscara primeiro em você, com oxigênio, depois ajuda outra pessoa. Então, a proposta é na primeira pessoa. O que estamos fazendo na primeira pessoa? Não de forma egóica. O que a gente está fazendo por nós? Que reforma estamos empreendendo em nós? Porque a gente deseja muito. Nós somos perspicazes em analisar o comportamento alheio. Mas como é que nós estamos analisando o nosso comportamento? Jesus já nos ensinou. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele estabelece que o amor próprio ele deve ser exercitado na primeira pessoa. Como é que a gente está exercitando esse amor para essa relação para com o outro? Porque se a gente não faz essa busca ativa, a gente vai estar sempre agindo tal qual o Evangelho não recomenda. A gente vai fazer algo e vai sempre deixar uma pontinha para que as pessoas vejam, eu sou evoluído, eu sou uma pessoa que, na verdade, a gente não é. Então, a gente precisa fazer esse enfrentamento. A gente transita em 3 personalidades. A personalidade que eu acho que eu sou, a personalidade que outras pessoas acham que eu sou e a que eu sou realmente. Como é que eu me deparo com a pessoa que eu sou realmente? Vivenciando essas experimentações do dia a dia. Nós vamos ser experimentados para que a gente possa compreender em que traço da caminhada, em que parte da caminhada eu estou. E muitas vezes a gente leva tombos, e os tombos servem justamente para isso, para nos situar em que momento da caminhada eu estou. Que às vezes eu me imagino no alto da montanha, né? Eu sou muito bom julgador, eu julgo todo mundo, eu acho que eu estou num patamar superior. Só que aí, às vezes, por reveses da vida, eu tropeço e caio e me situo que eu estou no sopé da montanha e não lá no alto. Então, como a gente vivencia essas 3 personalidades, esse roteiro, ele nos traz esse convite, que aí tem, agora falando pela ordem cronológica do título, do capítulo, ele vem falar fazer o bem sem ostentação, vai falar dos infortúnios ocultos, o óbolo da viúva, convidar os pobres estropiados, vem falar de dar sem esperar retribuição, vai falar da caridade material, da caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos, os benefícios pagos com ingratidão e a beneficência exclusiva. Ele tem um roteiro traçado que vai aguçar diversas nuances do nosso comportamento. Como é que eu estou diante dessas várias elucidações que o roteiro do capítulo 13 nos traz? Eu estou agindo com ingratidão junto aos meus? Eu estou sendo ingrato no meu núcleo familiar? Eu estou sendo ingrato junto ao meu grupo, a casa espírita que me acolhe? Porque a função da casa espírita é acolher, consolar, esclarecer e orientar. Quem faz isso? Não é as paredes, não é a internet. Quem faz isso somos nós. Como é que nós estamos fazendo esse papel? Dentro desse roteiro que o Evangelho nos traz no capítulo 13, como é que nós estamos nutrindo as nossas relações uns com os outros? Estamos exercitando a beneficência, a piedade,
ou estamos sendo ingratos? E aí, quando ele fala que a gente deve convidar, quando traz a passagem de Jesus, quando a gente, ao realizar um festim, deve convidar aqueles que não têm condições de retribuir, vamos transpor isso para a casa espírita. Quantos de nós estamos acolhendo aqueles que não conseguem retribuir com todo o conhecimento, com todo o entendimento que nós temos? São reflexões que nós precisamos fazer. Quantos de nós, por exemplo, estamos assumindo responsabilidade junto à nossa instituição para poder continuar a realizar a tarefa que a casa nos pede? Acolher, consolar, esclarecer e orientar. São reflexões que precisamos fazer. Precisamos todos lembrar que estamos juntos nessa empreitada. Se estamos aqui juntos nessa noite, é porque nós fomos chamados a refletir esse roteiro que o Evangelho nos traz, para que possamos, juntos, ajudando-nos mutuamente, vencer as nossas dificuldades e fazer com que esse roteiro não seja algo que fique só no campo das ideias, mas que possa ser vivenciado. Jesus nos fala que o fardo com ele é leve. Se está pesado, é porque a gente ainda não compreendeu o caminho. Mas a gente pode compreender juntos. A gente pode compreender juntos. Mas lembrando que para essa compreensão a gente precisa exercitar a vontade. Precisamos querer que esse conteúdo faça similitude, faça sentido com o nosso dia a dia. E é muito importante que possamos refletir isso, porque hoje nós temos as ferramentas de divulgação em massa, que é a internet. Como estamos usando ela? Estamos usando a favor de uma realidade melhor ou não? Como é que estão as nossas relações no trabalho? São questões que precisamos nos perguntar, porque esse roteiro não é para ficar guardado dentro do livro, é para ser vivenciado no dia a dia. Fazendo esse percurso nestes itens, dentro dessas reflexões, é muito importante que neste capítulo 13, quando ele fala da questão dos benefícios pagos com a ingratidão, que possamos observar dentro dessa vivência da casa espírita. Quantos de nós fomos consolados pela doutrina espírita? Quantos de nós fomos acolhidos pela casa espírita? Estamos realizando esse processo de consolação e acolhimento a outros que chegam? Não estou aqui acusando ninguém, não. Estou fazendo uma reflexão. Lembremos-nos que tudo que a gente estuda no Evangelho é na primeira pessoa, não é nunca para o outro. Tudo aquilo que eu estou refletindo aqui, o primeiro ouvido é meu. Me recordo de uma das passagens da história do Divaldo. Para quem não assistiu o filme, eu recomendo assistir o filme Divaldo, que está em algumas plataformas digitais. O filme Divaldo aborda a infância dele até os 40 anos. E ele revela, em uma dessas passagens do filme, ele revela a queixa, né? Fala assim, não. Ele revela, não, acho que numa palestra de volta, mas acho que também aborda no livro, a queixa de que ele não tinha uma mensagem exclusiva para ele, né? E Dona Joana responde para ele que todos os livros que foram pela lavra dele, pela psicografia, eram para eles, porque tudo aquilo que nós realizamos de estudos, a primeiro ouvido é o nosso. Então, a resposta que é dada a Divaldo Pereira Franco se encaixa para nós. Se estamos aqui juntos, estudando o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a mão direita, é porque nós precisamos refletir nesse comportamento. No comportamento hoje que a sociedade pede histórias boas, eu gosto muito eu gosto muito de música, de filmes, eu gosto da arte. E um diálogo que para mim ficou imortalizado quando o espírito
Lísias estava vindo reencarnar, e ele, lá no setor de reencarnação, no filme lá Nosso Lar, ele fala assim: André, o mundo precisa de histórias boas. Eu gosto muito desse convite a histórias boas. Que histórias boas estamos construindo? O que a gente está promovendo? É muito importante lembrar que nós, naturalmente, por uma cultura de vitimização, nós engrossamos as fileiras dos pedintes. Nós adoramos pedir. Quando é que nós vamos engrossar as fileiras dos que estão dispostos a ajudar? Recordo-me, para finalizar, dentro dessa proposta de engrossarmos fileiras, Divaldo conta uma vivência ocorrida com ele, que certa feita ele estava fazendo uma palestra, e aí a palestra se estendeu e tudo mais, já era quase 1h30 da manhã, ele dando autógrafos, né? Dando autógrafos e tal, lá na Mansão do Caminho. É um local muito bonito, quem não conhece, eu recomendo, é uma instituição belíssima. Eu tive a oportunidade de passar a virada do ano lá, em 2011, 2010 para 2011, uma experiência inesquecível. O Divaldo dá a palestra na virada, e o Divaldo relata que ele estava lá dando o autógrafo, e chega uma senhora já no final da fila, e ela chega e ela falou assim, ele, pois não, cadê o livro para autografar? Aí ela, eu não tenho livro. Aí ele falou, sim, o que a senhora quer? Eu falei assim, olha, é o seguinte, eu estou desde de manhã, saí de casa, desesperada, eu sou lavadeira de ganho, eu preciso pagar minha energia, e o Divaldo já foi irritando. Eu preciso pagar minha energia, e eu saí pedindo para um e para outro, eu encontrei um moço na rua, e ele falou assim, eu não tenho, mas vá na Mansão do Caminho, procure o Divaldo e diga a ele que eu o que mandei. Aí o Divaldo ficou mais irritado ainda, porque era um trabalhador do centro. Em vez de o trabalhador do centro ajudar a pessoa, ele encaminhou para o Divaldo e ainda, entre aspas, queria levar o mérito, né? E aí o Divaldo falou assim, não, minha senhora, eu não tenho nada para ajudar a senhora. Só que ele não tratou ela com má educação, ele só estava irritado intimamente. É aquilo que a gente fala do roteiro do capítulo 13, que ele traz para a gente a reflexão do nosso interior. E aí a senhora vem e fala assim, mas o senhor tem que dar um jeito, eu estou aqui até esse horário, o senhor tem que me arrumar o dinheiro, senão vai cortar minha energia amanhã. Aí o Divaldo, mas eu não tenho, minha senhora. E nisso a dona Joana de Ângeles aproximou dele e falou assim, Divaldo, você está irritado? Não, senhora. Já todo, né, desconcertada. Não, senhora. Aí ela falou assim, você está, meu filho, por que você está irritado? Aí Divaldo, mentalmente, eu estou irritado mesmo, porque essa senhora me chega aqui agora, eu não tenho dinheiro, ela sabe que eu não tenho dinheiro e está me pedindo dinheiro para ajudar ela, não tem condições e tal. Só que eu falei assim, olha, meu filho, fique você sabendo que o pedido dela é real, ela é lavadeira, ela é passadeira, e ela hoje de manhã fez uma prece tão fervorosa, tão verdadeira, que a prece chegou até nosso Senhor Jesus Cristo. Divaldo já foi ficando, né, diferente. Chegou até nosso Senhor Jesus Cristo, e ele pediu para os seus assessores que identificasse uma pessoa no livro da vida, na cidade do Salvador, que pudesse atendê-la. E eles passaram o dedo pelo livro da vida, lá no finalzinho, depois de Irmã Dulce, depois de um monte de gente, tinha seu nome. Encaminharam para você. Meu filho, não menospreze a dor alheia. Você está na condição de ajudar. Você quer trocar de lado com ela? Ele, não, senhora. Então ajude. Mas como que eu vou ajudar? Eu não tenho dinheiro aqui. Chame Nilson. Nilson tem a quantia exata do que ela precisa. Está no bolso do paletó dele. Aí Divaldo chama tio Nilson veio, e aí falou assim, Nilson, estou precisando do dinheiro. Ele falou assim, não, Divaldo, mas eu não tenho não. Falei assim, olha no... Aí Divaldo, que já falou todo cheio, disse, olha no bolso que tem o dinheiro aí. Nilson enfiou a mão e falou assim, Divaldo, hoje de manhã eu fui comprar umas coisas, sobrou esse troco, e eu pensei assim, vou botar no local onde eles guardavam o dinheiro. Não, vou botar aqui no bolso do paletó. E era justamente a quantia que ela precisava.
E aí, Divaldo traz essa reflexão, mostrando que não há nada por acaso que chega para a gente. Existe um porquê da gente engrossar as fileiras dos que ajudam. Se nós recebemos o amparo na casa espírita, a consolação, a orientação, aquilo que a gente recebeu hoje na casa espírita, através da doutrina espírita, nós estamos sendo convidados agora a dar com a nossa mão direita, sem que a esquerda veja. A gente está sendo convidado a retribuirmos o bem que recebemos e que nos fez um bem enorme. O que nós estamos fazendo para retribuir isso? São reflexões que nós precisamos fazer. Precisamos engrossar as filas dos que ajudam, para que possamos compreender o valor de ajudar e ser ajudado pela ajuda realizada. Meus irmãos, espero ter colaborado na reflexão desse capítulo maravilhoso que nos faz, a cada vez que estudamos ele, refletir o quão precisamos, o quão temos que modificar para melhor as nossas atitudes diariamente, porque é um exercício diário. A transformação ela se faz por pequenas modificações diárias. É como se a gente estivesse construindo uma grande obra arquitetônica. A gente vai colocar ali tijolinho a tijolinho, com a massa, fazer a massa todos os dias e tudo, para fazer com que aquela construção se efetive. Mesmo que haja sol, ventania, chuva, frio, calor, a gente vai estar ali construindo esse edifício, essa obra arquitetônica a qual nós estamos todos destinados, que é a perfeição. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje, agora e sempre.